Irmãos, então, muito boa noite, né? Nós estamos de volta para o nosso culto de domingo. Tivemos um bom culto pela manhã, né? Agradecemos a Deus por tudo que Ele nos permitiu fazer ali, né? Cantar para Ele, ouvir a mensagem dEle, e também pela boa tarde que Deus nos deu, né? Na presença do Senhor, tranquilos, em paz, por causa do Senhor, que nos abençoou nesse dia, e agora, né? Nos permitindo chegar novamente para cultuar Ele com todo o nosso coração. Então nós vamos começar orando, né? Mais uma vez, nós já recolhemos pedidos dos irmãos, né? Que deixou os pedidos no grupo, e nós estamos em constante oração, né? Sempre orando um pelos outros, porque, irmãos, o que nós precisamos, né? Não só nesse momento, mas todos os dias da nossa vida, é de oração, né? E eu tenho certeza que vocês também precisam das orações, né? E eu também conto com as orações dos irmãos, e assim nós vamos começar outra semana na dependência do Senhor, tá? Nós vamos então tirar alguns minutinhos para orar. Eu vou estar conduzindo a oração aqui, e você ora daí, né? Esperando já que Deus esteja ouvindo as suas orações, pronto para responder no momento certo, né? No momento que Ele achar que convém, no momento que Ele achar que é melhor para a sua vida. Oremos então. Deus, nós agradecemos pela sua bondade e misericórdia, Deus, em nossas vidas. Obrigado por mais um dia que o Senhor cuidou de nós, cuidou da nossa família, cuidou dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos permite falar sobre a sua palavra. Permite, Pai, cantar ao Senhor e outras coisas que nós pretendemos fazer no culto dessa noite. Obrigado, porque o Senhor, mesmo em dias difíceis, dias em que nós não podemos nos reunir na igreja, o Senhor tem providenciado os meios, os recursos para nos manter firmes, ó Deus, não agora relacionado à questão da tecnologia, mas relacionado à palavra de Deus, que é quem está nos mantendo firme, a oração, mas também, Pai, pela tecnologia que, além de nos ajudar nessa transmissão, nesse contato, pode servir e pode ser uma bênção na vida de outras pessoas que serão atingidas também. Então eu peço que nessa noite o Senhor coloque para ouvir essa mensagem todas as pessoas, Pai, que o Senhor julga, que precisa de ouvi-la, e que o Senhor faça maravilhas no nosso meio, por através da Tua Santa Palavra e do Teu Santo Espírito, isso é possível. É esse o meu pedido, a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós iremos agora cantar, né, mais 2 hinos, e daquele jeito, né, procuramos escolher hinos fáceis, né, hinos conhecidos, para que vocês possam nos acompanhar, né. Minha família já chegou, viu? Nem falei assim, eu vou chamar minha família, mas a família já está aqui, pronta para juntos louvar ao nosso Deus. Cante, né, juntamente conosco, e seja uma bênção na vida da sua família também. Cultue a Deus, porque Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Nós começaremos cantando 337 do Voz de Melodia, Faz-me um Forasteiro. Pela manhã, né, nós pregamos que nós devemos ficar fixos, né? Nossas mentes devem estar ligadas nas coisas que são de cima. Então nós realmente, irmãos, somos forasteiros aqui, estamos de passagem, e o nosso lugar é outro, a nossa eternidade é em outro lugar, e nós somos gratos por isso. Então cantemos junto, Faz-me um Forasteiro. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres, vis daqui. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Me
viagem amando tesouros terrestres vão prazeres em teu lugar, mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Amém, né? Pode ser hoje, o final da nossa lida aqui, né? Da nossa lida terreal, mas pode ser daqui a bastante tempo também, nós não sabemos. Mas o gostoso de saber é que isso aqui é só uma passagem nossa, onde nós aprendemos, onde nós temos a chance de entregar a vida para Jesus e graças a Deus, né, eu entreguei e tenho certeza que muitos de vocês entregaram também. Então valeu a pena, né, você viver aqui porque você tomou a decisão mais importante da sua vida. E se você não aceitou Jesus ainda como Salvador, embora você seja um forasteiro aqui, né, alguém que esteja de passagem, você ainda não pode ter certeza da vida eterna, porque só Jesus dá essa certeza. Então, se você ainda não tem essa certeza, não tem essa entrega a Jesus, que ainda nessa noite, né, no decorrer dessa mensagem, você possa refletir e possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos cantar outros, né, sobre até isso que eu falei. Este hino fala um pouco sobre o poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo para a salvação. O sangue de Cristo, 182, do Bosch Melodia. O sangue de Cristo nos pode salvar, seu sangue precioso deu em nosso lugar, desceu a da glória e foi para a cruz, morreu pelo mundo, aquele que é luz. O sangue de Cristo se derramou por meus pecados, o quanto pagou. Filho de Deus, tão cheio de amor, minha alma toma, ó bom Salvador. Somente seu sangue nos dá plena paz, Cordeiro de Deus que a vida nos traz. Se queres de Deus receber redenção, entrega a Cristo o teu coração. O sangue de Cristo se derramou por meus pecados, o quanto pagou. Filho de Deus, tão cheio de amor, minha alma toma, ó bom Salvador. O único meio de paz e perdão é o sangue de Cristo que dá salvação. Se indigna é o Cordeiro, cantemos sem fim. Meu Salvador, Ele é, morreu
se derramou por meus pecados, o quanto pagou, Filho de Deus, tão cheio de amor. Minha alma toma, ó bom Salvador. Amém, né? Glória a Deus pelos hinos, né, que nós cantamos nessa noite. Então esse hino, irmão, é uma mensagem evangelística, né? Quando nós cantamos, eu chego até a arrepiar, né? Minha alma toma, ó bom Salvador. É o dia que eu cheguei diante de Jesus e pedi para Ele ter total controle da minha vida, né? Ter a minha alma nas mãos dele, salvar a minha alma. Jesus fez naquele exato momento. Ele salvou a minha alma, me deu certeza de vida eterna, e naquele exato momento eu já senti, né, a presença de Deus na minha vida, presença que me acompanha há 22 anos, né, que foi o tempo em que eu entreguei minha vida para Jesus, dia 8 de março de 1998, né, um século passado, né, entreguei a vida para Jesus e venho aí agora, né, com 22 anos de conversão, e eu não arrependo em nem um instante de ter entregue, né, a minha vida nas mãos do bom Salvador. Você que está daí, né, nos assistindo, já entregou sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Se você ainda não entregou, você não sabe o privilégio que você está perdendo. Mas também você não sabe a seriedade disso. Né? Você tem uma alma, que é o que faz o seu corpo funcionar, né? O corpo, como eu já disse aqui em algumas mensagens, ele vai partir para algum lugar depois dessa morte, cemitério, vai ser cremado, não sei. Né? Ele tem um destino, mas a alma, ela só tem 2 lugares onde ela pode repousar depois da morte. Ou ela pode estar no inferno, né, juntamente com todos aqueles perdidos, e lá na frente, até na presença do diabo, que também será lançado no inferno, ou ela pode estar no céu, né, nas mãos do Senhor Jesus Cristo, onde todos os salvos viverão eternamente. Irmãos, que bênção poder chegar mais uma vez, né, para poder pregar a palavra de Deus. Então, muitos são os assuntos, né, que ficam na nossa mente para que nós possamos pregar. E aí a gente vai pedindo o direcionamento de Deus, né, para que Ele desenvolva a mensagem em nossos corações, em nossas mentes, para que assim a gente possa pregar a mensagem, né? Isso funciona nos cultos, isso tem funcionado aqui, e sempre será assim, né? Nós não podemos chegar aqui e falar o que quisermos, né? Nós não viemos aqui para falar de alguma coisa qualquer, nós viemos aqui para falar de Jesus, nós viemos aqui para falar da palavra de Deus, né? E nessa noite nós queremos ser dirigidos por Ele para falar somente aquilo que Ele deseja, né, que nós ouçamos na noite de hoje. Então, antes, né, da mensagem, nós vamos mais uma vez orar, né, e pedir que Deus abençoe esse momento tão especial. Nós estamos começando, né, mais uma semana e precisamos sim de uma injeção de ânimo, né? Precisamos sim da presença do Senhor em nossas vidas. Então, que Deus, né, possa usar essa mensagem para nos abençoar. Oremos. Deus, mais uma vez chegamos diante do Senhor para pedir, Deus, sabedoria para executar, né, para pregar, para transmitir a palavra dessa noite. Nós não queremos, ó Deus, vai falar aqui coisa do nosso coração, né? No caso do meu coração, mas eu gostaria de falar aqui o que o Senhor quer que ouçamos. O Senhor sabe quem são os ouvintes, os participantes desse culto. E o Senhor conhece também meu coração e sabe o que eu necessito. Então que esta mensagem, Pai, venha também me abençoar, juntamente com os meus irmãos que estão cultuando conosco na noite de hoje. Mas sabemos, Pai, que muitos outros irmãos estão cultuando pelo mundo afora o Senhor Jesus nesse momento, e que o Senhor então possa também, né, dar uma mensagem especial a cada um deles, e que assim possamos começar uma semana confiando no Senhor, acreditando, ó Deus, tendo fé
que mais uma semana o Senhor estará conosco e nós podemos ter a certeza disso, mas nós só pedimos que o Senhor faça tudo conforme a sua vontade e que o seu nome, Pai, mais uma vez seja glorificado no nosso meio. É esse meu pedido, a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nessa noite nós estamos com uma mensagem simples e objetiva, nós sempre procuramos trazer mensagens assim, para que todos os ouvintes entendam essas mensagens, para que a mensagem seja proveitosa no coração de todos os ouvintes. E pela manhã nós falamos sobre pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do alto. Nós estamos, como eu disse, talvez não só no culto da manhã, mas nos cultos passados, nós estamos focados nos acontecimentos, focados em tantas coisas que torneiam nossas vidas, enquanto a Bíblia nos ensina que o nosso foco, o nosso alvo é as coisas de cima, são as coisas de cima. O nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é o céu, os nossos pensamentos devem estar ligados a essas coisas. E eu expliquei pela manhã que há alguns motivos pelos quais a nossa mente, nossos corações devem estar ligados a tais coisas que são de cima. Mas falando em coisas, irmãos, que são de cima, detalhes que são de cima, eu às vezes não gosto de usar essa palavra coisa quando se refere a pessoas, mas falando em coisas, em detalhes que são de cima, o mais importante entre todas as coisas, entre esse céu maravilhoso que foi preparado, entre esses detalhes, ruas de ouro, mar de cristal, a ausência do sofrimento, a ausência do pecado e outros detalhes que nós encontraremos no céu, o mais importante é a pessoa de Jesus. Como eu disse, você poderia chegar no céu e não ver nada dessas coisas, mas só de ver Jesus já seria um privilégio muito grande. E hoje eu escolhi um texto, Deus me direcionou para um texto, e eu gostaria de falar de Jesus, somente nesse texto. Talvez, não por distração, mas por estar sendo realmente guiado por Deus aqui na mensagem, eu vou até ir em outros textos. Mas a ênfase hoje é mostrar Jesus somente nesse texto. E olhando para esse texto, a gente vê a riqueza de Deus. Nós podemos ver a importância, quem é esse Jesus. Agora, pensa, olhando para um texto, perceber tantas coisas, tantos detalhes que um homem chamado Jesus pode ter e pode ter na sua vida. Imagina se analisássemos, tivéssemos tempo para analisar a vida inteira, o que a Bíblia inteira fala sobre Jesus. Então é importante que nós tenhamos essa companhia de Jesus, é importante que nós tenhamos este Jesus dentro dos nossos corações, porque Ele é precioso demais, Ele é alguém inigualável, Ele é Deus no nosso meio. Então eu gostaria que os irmãos abrissem para o texto de Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, e nós chegaremos ao versículo 35, então enquanto os irmãos abrem aí, há algum tempo eu venho prometido, para os irmãos falar, olha, vamos ter um canal que vai ter devocionais, vai ter mensagens curtas sobre a palavra de Deus, e nós conseguimos montar esse canal, e eu até louvo a Deus pela vida da minha esposa, que tem me ajudado nessa questão. Eu sou bem fraco nesse detalhe de informática, então ela me ajudou a montar o canal. E hoje, se Deus permitir, nós vamos colocar o primeiro devocional lá, e eu gostaria que você participasse conosco desses devocionais, porque foi feito realmente para ser uma bênção na vida das pessoas. O nome do canal é Dia a Dia com Cristo, tá? Dia a Dia com Cristo no YouTube, e os irmãos vão poder acompanhar mensagens ali. Eu pretendo separar um tempo, dedicar um tempo para isso, mas para colocar pelo menos semanalmente alguma mensagem, algum devocional, que possa ser uma bênção na sua vida. Dia a Dia com Cristo. Inscreva-se no canal, e seja um participante de todas as mensagens que chegar ali.
você vai receber as notificações, né, do canal. Agora, irmãos, então vamos lá para Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Essa é uma passagem bem conhecida das Escrituras, né, e com certeza eu já ouvi várias mensagens dentro dessa passagem. Eu mesmo já preguei várias mensagens dentro dessa passagem, mas vamos ver o que Deus tem para nós, né, na mensagem de hoje. E o título de hoje é: quem é este? Quem é este? É uma pergunta. É uma pergunta que os próprios discípulos fizeram aqui no final dessa passagem. Então vamos lá. Versículo 35, a palavra de Deus diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, então essa é uma passagem interessante das Escrituras. É muito bom quando nós podemos ler os evangelhos e ver cada detalhe, né, cada milagre que Jesus fez, cada cura que ele fez, cada pessoa que ele salvou. Jesus é uma pessoa fantástica, irmão. Jesus, ele é Deus. Por que nós anunciamos com tanta veemência sobre esse homem? Por que nós falamos com tanta vontade sobre esse homem? Porque o nosso desejo é que ele seja o seu Deus. Não seja simplesmente Deus, mas que ele seja o seu Deus. E ele só pode ser o seu Deus a partir do momento que você entrega a sua vida para ele. É interessante, né, que a Bíblia diz que nós só temos dois senhores. Antes de entregar minha vida para Jesus, eu tinha como pai o diabo. Pastor, o senhor é doido? Não, a Bíblia que diz assim, não tem um jeito de ter um outro pai a não ser Deus, o diabo. Nós já nascemos condenados. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Então eu, em particular, eu nasci separado de Deus. Eu não nasci filho de Deus, eu nasci criatura de Deus. Mas com 19 anos, ao receber Jesus, eu me tornei filho de Deus. Agora, hoje, ele é o meu Deus. Mas até 19 anos, ele não era o meu Deus. Pelo contrário, né? Eu estava distante dele, eu estava longe dele por causa da minha situação pecaminosa, por causa do meu nascer condenado. Mas hoje ele se tornou o meu Deus. Talvez ele não tenha se tornado ainda o seu Deus. É preciso que você tome a mesma decisão que eu tomei, para que o Senhor Jesus, ele se torne o seu Deus. Isso fará grande diferença na sua vida, assim como fez uma grande diferença na vida dos seus discípulos, assim como fez uma grande diferença na vida de todas as pessoas que o recebeu como Salvador. Então eu vou usar esse texto, irmãos, para dizer algumas coisas do que Jesus é e automaticamente ele faz. Há muitas outras coisas que ele é e há muitas outras coisas que ele faz. E se nós fôssemos pegar tudo que ele é e tudo que ele faz, nós ficaríamos dias e meses e não conseguiríamos ainda falar tudo sobre a pessoa de Jesus. Mas vamos ver então como ele se mostra nesse texto. E de repente, ao ver alguns atributos, ao ver algumas características, ao ver alguns detalhes de Jesus nessa noite, você poderá crescer em fé, sabendo que tem esse Jesus ao seu lado, se você já é um salvo, e usufruir melhor da sua vida com Cristo. Então aqui acontece um detalhe interessante, é o começo do ministério de Jesus, ele está aqui com seus discípulos. Os seus discípulos sempre o acompanhavam.
O seu discípulo sempre estava presente, vendo as maravilhas do Senhor Jesus, vendo o que ele era capaz de fazer. Mas sempre Jesus o surpreendiam. Porque olha que interessante essa pergunta, né? Esse detalhe que eles falaram no versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles já estavam com Jesus, eles já conheciam um pouquinho de Jesus, eles já sabiam o poder de Jesus, mas quando Jesus realiza este milagre, realiza este fato que ficou registrado, até eles ficaram perplexos. Descobriram algo novo sobre Jesus. Na sua caminhada cristã, irmã, se você confiar em Deus, né, irmão, se vocês confiarem em Deus, se vocês ficarem firmes no caminho de Deus, muitas vezes vocês ficarão, né, e eu também, perplexos com tudo aquilo que Deus ainda há de fazer por nós. Acontece que nós temos a tendência de ficar focados em muitas coisas e acabamos deixando de olhar, de ver, de contemplar os milagres de Jesus na nossa vida. Porque se assim fizéssemos, nós teríamos, de fato, muito mais experiências com Cristo do que tivemos até hoje. Ele tem muitas experiências conosco, sendo o nosso Deus, nos acompanhando dia após dia, mas muitos detalhes que Ele faz, muitos milagres que Ele faz, muitas bênçãos que Ele nos dá, passa desapercebido em nossas vidas. Este Jesus, Ele é precioso, você deve analisar Ele melhor. Esse Jesus, Ele é precioso, Ele anda com você todos os dias. Esse Jesus é maravilhoso, Ele age nos grandes e pequenos detalhes da sua vida. Então, a partir dessa mensagem, começa a observar melhor quem é este homem, quem é este Jesus que está dentro de você. Pastor, mas eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Então, começa hoje uma nova etapa da sua vida. Quando eu fiz, estava preparando esse esboço e veio essa pergunta, quem é este Jesus? Infelizmente, hoje muitas pessoas falam de Jesus, muitas pessoas vão em lugares que falam de Jesus, muitas pessoas sempre carregou esse nome Jesus, seja numa camiseta, seja numa corrente, seja em qualquer lugar, mas não conhecem a Jesus. Talvez essa pergunta, quem é este, ainda está obscura no seu coração. Então, quero te dizer nessa noite, este Jesus, primeiramente, acima de todas as coisas que Ele pode fazer, acima de todas as coisas que Ele é o Salvador de todos aqueles que crêem nele. Esse é o maior milagre que Jesus pode e poderá fazer na vida de alguém. Então, se você está daí e Jesus ainda é uma pessoa obscura na sua vida, você só conhece por nome, você só conhece porque você ouve as pessoas falar, você só conhece porque você ouve as religiões anunciar Jesus, você precisa de algo mais íntimo, você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa pedir para Ele, Jesus, faça parte da minha vida. Jesus, seja o meu Salvador. Eu sei que foi por isso que o Senhor morreu lá naquela cruz. Eu sei que foi por isso que o Senhor derramou aquele sangue precioso lá na cruz. Eu sei, Senhor. Então eu gostaria, de deixar o Senhor entrar no meu coração, pedir para o Senhor entrar no meu coração, e você vai ver que Jesus, ele vai atender o seu pedido e vai se tornar Jesus, o seu Salvador. Tudo aquilo que você precisava, você pode encontrar nessa noite na pessoa de Jesus, a começar a sua salvação. Então agora nós vamos analisar o texto versículo por versículo, Eu percebi que de manhã a mensagem deu uma esticada, que a gente vai pregando aqui, e vai empolgando, e é tão gostoso. A gente espera a semana inteira para esse momento, mas agora, eu vou procurar ser mais rápido com a mensagem, mas eu gostaria que você daí prestasse atenção em cada palavra, em cada detalhe que vai ser pregado nessa noite, porque essa mensagem, ela nunca mais será pregada.
a chance dada hoje, de repente, nunca mais será dada. Mas que você possa tomar decisões sinceras para a sua vida ao findar desta mensagem. Então, quem é este Jesus? O que ele pode fazer? A Bíblia diz em Marcos 4,35, o texto que nós lemos, o primeiro versículo fala: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Irmão, este Jesus, baseado neste versículo, é um Jesus que pode dar segurança para aqueles que o seguem. O mundo, ele é instável. As lideranças do mundo, elas são instáveis. Um dia elas estão definidas de uma coisa e a circunstância desse mundo pode levar a essas mesmas pessoas terem que tomar outras decisões e elas ficam sem saber o que fazer, elas ficam sem rumo e as pessoas que ficam baseadas em tudo isso também ficam sem rumo e ficam inseguras. O que eu faço? Eu sigo para cá, eu estou inseguro, eu não sei aonde seguir. Mas conforme esse versículo que nós acabamos de ler, irmão, Jesus, ele era uma pessoa que transmitia segurança para os seus seguidores. Era Jesus dizer: vamos subir no barco e vamos partir para o outro lado. Os seus discípulos estavam todos atrás dele. Eles não importavam o que iria acontecer pelo caminho. Eles não importavam se iam ter comida ou bebida pelo caminho. Eles não se importavam se iriam ter lugar para repousar ou não pelo caminho. Eles simplesmente confiavam na palavra do Mestre. Eles confiavam na palavra de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele era uma pessoa e ele continua a mesma pessoa e ele continuará sendo a pessoa que transmite segurança. Eu li pela manhã o Salmo de 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Jesus, ele pode nos dar segurança na nossa caminhada. Jesus, ele quer nos dar segurança na nossa caminhada. Ele quer que nós sintamos seguros em caminhar com ele. E ele tem poder para isso, irmão. Por isso que ele pede: olha, entregue seus caminhos para mim. Deixa eu cuidar da sua vida. Deixa eu dirigir os seus negócios. Deixa eu dirigir as suas decisões. E quando nós assim o fazemos, nós nunca erramos. Porque o caminho de Deus, ele é perfeito. É interessante que no último acampamento que nós tivemos, nós falamos sobre aquele tema andar com Deus. O segredo da vida cristã é andar com Deus. E quando nós falamos sobre andar com Deus, o primeiro personagem, a primeira pessoa que vem na nossa mente é Enoque, que andou com Deus. Agora, eu fico imaginando, né? Às vezes, quando a gente está lendo, a gente tenta entrar na história, tenta sentir o que aquele personagem está sentindo. E quando eu penso em Enoque, olha, ele teve uma entrega total. Ele teve um desejo tão grande de dizer: Senhor, eu vou caminhar com o Senhor, seja por onde for, eu vou caminhar com o Senhor. O Senhor vai guiar meu caminho. Se o Senhor me levar para a direita, eu vou para a direita. Mas se o Senhor quiser ir para a esquerda, eu também irei para a esquerda. E assim foi Enoque por 300 anos. Confiando no Senhor. Ele tinha segurança naquele Deus que iria o guiar. E aquele Deus que o guiou é o mesmo Deus que nós entregamos a vida para ele. É o Deus que pode nos guiar. Então não tenha medo de se entregar nas mãos do Senhor. Não tenha medo de entregar o seu caminho, a sua vida, as suas decisões nas mãos do Senhor, porque Ele vai te deixar seguro nas suas decisões.
Muitas vezes nós podemos ver que tem muitos crentes que eles estão indecisos, eles não sabem para onde ir. Eles precisam tomar decisões e eles ficam semanas e meses preocupados com aquelas decisões, sendo que Deus já disse, entrega tudo para mim. E sinta segurança nisso, sabe por quê? Eu vou fazer o melhor para você. Os seus discípulos sabiam disso. Então eles tinham segurança no Senhor Jesus. Eles passaram por muitos momentos complicados. Eles enfrentaram endemoniados. Eles enfrentaram problemas com os religiosos. Pode ver que no final da vida de Jesus sobrou para todo mundo. Os discípulos estavam também sendo perseguidos. Pedro foi pressionado antes um pouco da morte de Jesus. Quando foi para Jesus ser preso, os discípulos até tiveram que sair espalhados, porque a situação era tensa. Mas eles, irmãos, eles tinham segurança no Senhor Jesus. Eles tinham certeza que deixar tudo para trás e seguir Jesus seria o melhor negócio, e eles não se decepcionaram. Eles seguiram Jesus, embora houve essa dispersão, até o final da vida de Jesus. Interessante saber que Jesus transmitiu tanta segurança para eles, que depois que Jesus partiu para a glória e foi para o céu, os discípulos continuaram a seguir o caminho de Jesus. Você está se sentindo seguro na sua caminhada? Com certeza você vai ter que tomar decisões essa semana. Você está seguro nas decisões que você vai tomar? Seja ela familiar, seja ela lá no serviço, no trabalho, seja ela em questão financeira, seja ela o que for. Você está seguro? Então eu vou te dizer uma coisa, Jesus, ele transmite segurança. Se você não se sente seguro, você está certo, porque nós não somos capazes de nada. Mas Jesus, tomando a frente da nossa vida, tomando a frente do nosso caminho, ele vai nos levar em paz, porque ele vai nos deixar em segurança em tudo aquilo que nós ainda iremos fazer. A incerteza é falta de segurança. Então, às vezes, você está incerto do que fazer, está incerto do que pensar, está incerto de que decisão tomar. Coloca tudo na mão de Deus. Aí você vai se sentir seguro. A pouca fé causa insegurança. Talvez você está com a fé lá embaixo, não tem fé de que Deus pode fazer nada, não tem fé na palavra de Deus, não tem fé nas mensagens que você ouve. Você é uma pessoa insegura. Jesus pode te dar essa segurança, é você se entregar totalmente a Ele e deixar que Ele conduza cada passo seu, cada decisão sua, cada detalhe que você ainda tem que resolver. E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque, irmãos, todos os dias, deveria ser nossa obrigação acordar e já dizer, Senhor, eu sou incapaz, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim daqui 5 minutos, mas para me sentir-me seguro, eu vou entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu vou deixar o Senhor guiar o meu dia. Eu vou deixar o Senhor guiar minhas decisões. Faça a prova. E você será uma pessoa de mais fé, e você será uma pessoa segura nas suas decisões, segura na sua caminhada. E com certeza a sua vida melhorará bastante. Mas vamos correr aqui, senão o tempo vai passando. No versículo 36, a palavra de Deus diz, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele outros barquinhos. Irmãos, eu já tinha passado por esse texto, e eu não tinha percebido este detalhe que talvez você não percebeu. E eles quem? Os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo.
Então os discípulos fizeram questão de que Jesus estivesse com eles. Tá, nós vamos partir para o outro lado, né? O nosso barco já vai tomar um rumo, né? Aquele que nós decidimos, mas o Senhor vai conosco. O Senhor vai no nosso barco. O Senhor vai estar presente. Irmãos, olha que ensinamento esse versículo nos traz. Em todo momento da nossa vida, o Senhor tem que estar presente. Se vamos sair de casa, o Senhor tem que ir conosco. Como eu disse, se vamos tomar uma decisão importante, o Senhor tem que ir conosco. Pastor, mas Ele está dentro de nós. É certo que Ele vai conosco. Mas, irmãos, muitas vezes nós esquecemos que Ele está dentro de nós. Nós vamos tomar uma decisão, nem pedimos orientação de Deus. Então Ele está conosco, mas não está servindo para nada. Não que Ele tenha diminuído em poder, é que nós não queremos usufruir do seu poder. Queremos tomar decisões por nós mesmos. E os discípulos não fizeram assim. Eles tinham tanta segurança, tanta confiança, que eles falaram, o Senhor vai conosco, nós temos uma viagem para fazer, nós temos um mar aqui para atravessar e nós queremos a sua presença. Você deseja a presença de Deus na sua vida, mas presença assim, ativa, de forma de que Ele vai ser o primeiro a tomar decisão e não você. Isso é um detalhe fundamental, irmão, para que as coisas deem certo na nossa vida. Isso é um detalhe fundamental para que as coisas fluam bem na nossa vida. O Senhor tem que estar conosco. Será que nós conseguimos perceber o quanto que nós somos incapazes? Será que com toda essa mudança no planeta, o homem consegue perceber o quanto que ele é incapaz? O quanto que ele não tem poder sobre nada? Mas esses aí são homens que não têm conhecimento de Deus, mas nós temos conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus deve fazer diferença na nossa vida. E nós estamos aprendendo que Ele deve estar à frente de tudo que nós vamos fazer. De tudo que nós vamos decidir. De todo o caminho que nós vamos trilhar, porque isso vai fazer toda a diferença. Vocês vão ler, né, juntamente comigo, o que ainda vai acontecer. Nós já lemos uma vez, mas passando versículo por versículo, a gente vai entender melhor. Mas eu gostaria que você pensasse o seguinte, imagina se eles não tivessem levado Jesus no barco com eles. O resultado lá no final seria o mesmo? Os acontecimentos lá no final seriam o mesmo? É claro que não. Eles teriam perecido por não ter levado Jesus consigo. Então, irmão, seja onde for, o caminho que você for trilhar, as decisões que você for tomar, Jesus tem que estar com você. Jesus tem que estar ativo em você. Ou seja, Ele vai decidir. Ele vai guiar. Ele vai determinar, mas, pastor, e se ele não fizer aquilo que eu quero? Fique tranquilo, ainda assim, ele vai fazer o melhor para a sua vida, porque nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida, ele sabe. Por isso que é importante levar ele conosco. Talvez se ele não estivesse dentro do barco, esses homens estariam em apuro, estariam apavorados, e cada um ia pensar numa decisão. Ah, não, a gente pula do barco. Não pula não. Um vai tentar... eles iam tentar inúmeras coisas aqui, irmão, mas não seria o correto. Não seria o certo. O certo foi eles levar o Senhor dentro do barco. O certo é você levar o Senhor em todo lugar que você for. O certo é você deixar o Senhor tomar todas as decisões que você for tomar. Isso é o certo. Isso é o que fará dar certo. Então grave bem esse versículo, ó. E eles, deixando a multidão, o levaram, né? Levaram Jesus consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então Jesus, primeiro, ele transmite segurança. Segundo, ele é a pessoa
mais importante da sua vida. Ele é a pessoa mais importante desse mundo, porque ele sabe tudo. Ele sabe o passado, ele sabe o presente, ele sabe o futuro. E ele tem poder sobre tudo. Poder para te ajudar no futuro. Então é importante que você conheça Jesus mais de perto. É importante que você seja mais íntimo de Jesus e não só superficialmente, porque às vezes você está perdendo bênção, porque você conhece Deus superficialmente. Você conhece Jesus superficialmente. E isso é pouco. Os discípulos sabiam quem que ele estava levando no barco. Não foi só uma questão de amizade. Foi uma questão de segurança, foi uma questão de que ele sabia que a qualquer momento Jesus podia surpreender ele com alguma coisa. Se você deixa Deus cuidar de você, se você deixa Deus guiar seus caminhos, a qualquer momento ele vai te surpreender com maravilhas, porque é assim que ele age na vida daqueles que confiam nele. Versículo 37, a palavra diz: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam. As coisas aqui começaram a mudar. O ritmo do mar começou a mudar. O temporal começou a existir. As águas começaram a ficar turbulentas. Mas o versículo 38 diz assim, ó: E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Irmãos, além de Jesus ser segurança, além de Jesus ser o guia certo, Jesus, ele é o único capaz de responder às suas orações. Hoje nós encontramos diversas religiões que não têm como Deus o Senhor Jesus. Então, ora-se para todas as coisas. Ora-se para todo tipo de deuses. São orações inválidas, porque eles não podem responder nada. São deuses. E não têm poder para nada. Por que Pedro aqui não pediu para João tomar alguma decisão? Por que João não pediu para Tiago tomar alguma decisão? Por que Tiago não pediu para Mateus tomar uma decisão? Por que todos foram até Jesus, que estava dormindo, sossegado? Clamar a ele, pedir para ele uma decisão. Esse final do versículo, irmão, é uma oração. Não se te dá que pereçamos. Oração é conversar com Deus. Oração é se expor para Deus. A oração pode ser tão pequena, mas se for uma conversa com Deus, é uma oração. Lembra lá de Neemias, quando estava no aperto, quando as coisas estavam difíceis para ele? Ele diz: Senhor, fortalece as minhas mãos. Uma oração. E Deus respondeu a oração de Neemias. E aqui não foi diferente, aqui é uma oração. Os discípulos estando atordoados, os discípulos estando preocupados, eles disseram: Mestre, não se te dá que pereçamos. Eles foram na pessoa certa. Porque o próximo versículo mostra, os próximos versículos mostram que o Senhor Jesus, ele ouviu a petição dos seus discípulos e rapidamente ele tomou um jeito de trazer a solução. Ele tomou a decisão e ele trouxe a solução para os seus discípulos. Olha, além de Jesus ser segurança, além de Jesus ser o guia certo para o seu caminho, Jesus, ele é o único, preste atenção nessa palavra, o único que pode responder às suas orações. Não há um outro Deus. Não há um outro poderoso. Não há um outro capaz de te ouvir aonde você estiver. Se você está aqui, ou aí, na sua cidade, na sua casa, você conversa com Deus, ele te ouve. Mas se você estivesse em outra cidade, se você estivesse em outro país e falasse com Deus, ele também estaria lá. Aonde você estiver,
Deus pode te ouvir. Aonde você estiver, Jesus estará sempre com os ouvidos atentos para te responder. Nós estamos falando um pouco sobre Jesus, está vendo? Só nesse texto, só nessa passagem. Como eu disse, imagine só se a gente fosse percorrer todas as Escrituras e ver os atributos e as qualidades de Jesus. Mas aqui nós já aprendemos 3. Então Deus, Ele é quem te traz segurança. Deus, Ele é o guia certo para o seu caminho. Deus, né, que Jesus é Deus, Ele é o único que pode responder às suas orações. Mas ainda dentro do versículo 38, nós vamos ver outro detalhe que Deus é e outro detalhe que Deus pode fazer. Aqui no versículo 38 fala, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos, irmãos, além de Deus ser o único, que pode ouvir as nossas orações, pode responder também às nossas orações. Jesus é aquele que pode se compadecer dos seus filhos. Jesus, ele pode se compadecer, ele tem compaixão dos seus filhos. Quando nós lemos a história, de repente a gente, por não entrar na história, acho que foi uma tempestade comum, né? O barco começou a dar aquela balançadinha, mas logo iria passar. Não, foi um temporal, foi uma tempestade. E nós sabemos que quando isso acontece no mar, é morte na certa. Pastor, mas eles eram pescadores, eles sabiam nadar. Então, se tivesse tanta confiança neles mesmos, por que eles foram até Jesus? É porque a coisa estava feia. Eles estavam desesperados. Eles estavam com os seus corações necessitados de uma solução. E Jesus, então, se compadeceu deles. Jesus, ele conhece o seu coração na noite de hoje. Jesus, ele vai conhecer o seu coração enquanto houver vida em você e vai haver momento que ele vai precisar ter compaixão de você. E você pode ter certeza, se você estiver confiando nele, se você estiver trilhando certinho os seus caminhos, se você estiver deixando ele dirigir sua vida, nesta compaixão que ele vai ter de você, ele vai compadecer-se de você e vai te socorrer no tempo oportuno. Pastor, como é que o senhor pode falar isso com tanta garantia? Porque a Bíblia nos diz que é assim. Gostaria que vocês abrissem para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. A palavra de Deus diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Eu tenho certeza que há momentos na sua vida que você se sente fraco. Eu tenho certeza que há momentos na sua vida que você sente vontade de desanimar. Eu tenho certeza que há momentos na sua vida que você não vê forças para continuar, não vê forças para vencer. Então este versículo é para te ajudar, é para me ajudar, porque o versículo diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Estes homens, eles estavam com Jesus no barco e eles foram ao trono da graça. Eles foram até Jesus e eles alcançaram a misericórdia de Jesus. Eles alcançaram o escape, a solução de Jesus, que levantou-se de onde estava e foi resolver o problema dos seus discípulos.
Então, além de Jesus ser aquele que nos dá segurança, além de Jesus ser o nosso guia, além de Jesus ser o único que pode ouvir as nossas orações, além de Jesus ser aquele que compadece de cada um de seus filhos, nós vamos pular para o próximo versículo, vamos voltar lá em Marcos, Você consegue ver, né, quantas coisas, né, quantos detalhes Jesus tem na sua vida que pode ser usado a seu favor? Você é filho dele, você se entregou a ele. E como eu disse no começo, pastor, mas eu ainda não sou filho, então se entregue a ele. Olha o que você está perdendo. Olha os benefícios que você está perdendo. Versículo 39 fala, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O versículo 39, ele mostra um Jesus amigo que não abandona os seus filhos em momento algum. Esta foi uma das passagens em que Jesus estava com seus discípulos e pôde socorrê-los. Mas se você leu os evangelhos, houve muitos outros momentos em que seus discípulos estavam aflitos e Jesus, da mesma forma, pôde socorrê-los. Jesus, além de todas essas coisas que eu disse, Jesus, ele é o seu grande amigo. Jesus, ele é o meu grande amigo. Aquele amigo que não vai te abandonar nunca. É interessante que muitas vezes, né, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de convicção, nós vamos e nos afastamos de Jesus, nos afastamos da comunhão com Ele. Mas, irmãos, Ele permanece o nosso amigo, nos chamando de volta, né, mandando mensagens para nós, através dos cultos que nós temos, através dos devocionais que nós ouvimos. Olha, volte para perto de mim, fica perto de mim, eu sou seu amigo, eu quero cuidar de você. Eu quero acompanhar você. Eu quero ajudar você. Então Jesus, ele é um amigo fiel. Neste momento, irmão, Jesus, sendo o próprio Deus, ele poderia pensar só em si. Mas não, ele levantou-se da onde ele estava dormindo e foi lá e resolveu a questão dos seus discípulos. Fala, gente, calma, eu vou resolver para vocês. Eu sou amigo de vocês. E com todo o seu poder, e com toda a sua glória, ele disse, cala-te ao vento e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Todas as vezes que nós vemos temporais na Bíblia, tempestade, nós podemos aplicar aquilo que nós passamos todos os dias na nossa vida. Cada dia é um temporal diferente. Cada dia é uma tempestade diferente. E se você voltar a sua mente, dia após dia que você já viveu na presença de Jesus, você vai confirmar comigo, né, que Jesus, o seu grande amigo, ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou tão só. Ele nunca deixou de te socorrer. E hoje ele está reafirmando, eu sou seu amigo e quero te acompanhar daqui para frente. Como um amigo, um grande amigo, um amigo diferenciado. E eu não vou te abandonar. E eu não vou te largar. E eu não vou deixar você perecer. E eu não vou deixar que o inimigo toque na sua vida, irmão, só de Jesus Cristo estar poupando as nossas vidas do diabo já é um sinal de grande amizade. Porque nós sabemos pelas Escrituras que o diabo tem muito mais poder do que nós. Nós sem Jesus, se Deus então abrisse, né, uma porta e falasse para o diabo, pode fazer o que você quiser, irmão, não sobraria nada para nós. Prova disso é a vida de Jó. O diabo só não matou Jó porque Deus falou, até aqui você vai, daqui para frente não pode.
Então, só de Deus nos poupar disso é um sinal de grande amizade. Deus, Ele é o seu amigo. Deus, Ele é o meu amigo. Deus, Ele quer se tornar hoje amigo de muitas pessoas que com certeza estão nos ouvindo lá daí. Então, Jesus, Ele é tudo isso, mas o texto não acabou. A Bíblia continua no versículo 40 e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus, irmãos, Ele é um professor. Jesus, Ele é uma pessoa que procura ensinar os seus filhos dia após dia. Olha, é interessante que Ele, além de nos salvar, Ele dá a nós um acompanhamento fantástico. Ele nos coloca, às vezes, em situações simplesmente para a gente aprender. Simplesmente para a gente crescer em fé, como os mimos pela manhã. Mas por que Ele faz isso, irmão? Porque Ele quer, né? Ele está para nos ensinar. Ele ama os seus filhos. Assim como o pai ama o seu filho. Na verdade, muito mais, porque o amor de Deus, ele é especial, é um amor grandioso, incomparável. Mas esse amor dele não fica só em palavras, esse amor dele não fica só na salvação. Esse amor dele é aquele que faz com que ele nos acompanhe dia após dia nos ensinando. Olha, não trilhe esse caminho. Olha, não faça isso. Olha, faça isso. Moldando as nossas vidas, nos ensinando para que tenhamos uma vida melhor. E foi o que aconteceu aqui. Eu não vejo um Jesus bravo, né, brigando com ele. Olha, vocês não têm fé. O que está acontecendo com vocês? Não vejo um Senhor assim, não. Eu vejo um Senhor falando mansamente, calmamente desse jeito. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Jesus estava explicando para ele: olha, é necessário que vocês cresçam em fé. Isso aqui é só uma tempestade, isso aqui é só um temporal, vocês vão ter mais tempestade pela frente. Então é necessário que vocês aprendam a ter fé. Vamos ver na próxima lição se vocês estarão melhores. Então esse é o Senhor Jesus, Ele é um professor na vida daqueles que desejam ser guiados por Ele. Você tem vontade de deixar Deus ensinar você as coisas dessa vida? As coisas que você precisa saber estão nas Escrituras. As coisas que você precisa saber estão nas mensagens que Deus tem para você. Eu sou um daqueles, né, que sempre falo: irmãos, não faltem do culto. Irmão, não falte do culto. Podendo ir, vão no culto. Porque eu sei que aquela mensagem que nós perdemos num dia, ela nunca mais vai voltar. Aqueles ensinamentos que nós vamos receber naquele culto, nós nunca mais vamos ter a possibilidade de receber. Então é necessário, né, que você entenda e saiba e conheça Jesus mais de perto e aprenda até mais esse atributo dele. Ele é um grande professor. Mas por fim, nós chegamos ao versículo 41, onde a palavra de Deus: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, Jesus, além de todos esses detalhes que eu falei, Ele é um Jesus Salvador. Ele é Salvador em dois sentidos. Não em sentido duplo, mas em dois sentidos. Por quê, pastor? Vocês podem ver que agora os discípulos estavam calmos. Agora eles conversavam uns com os outros, né? Nossa, quem é este homem? Olha, ele acalmou o mar. Olha a bonança. Olha que tranquilidade que nós estamos agora. E quem é este homem? O papai. Então agora eles estavam salvos do temporal. Eles estavam salvos da tempestade. Por quê? Porque Jesus os salvou. Além de todos esses atributos, além de todos esses detalhes que eu disse a respeito de Jesus,
Jesus, ele é o Salvador. Por que eu disse em 2 sentidos? Porque primeiro, irmão, Jesus, ele é o Salvador das almas, de todas as pessoas que creem nele para a salvação. Jesus, ele é o único que pode salvar as almas da condenação do inferno. Jesus, ele pode salvar a sua alma nessa noite. Eu gostaria de ler só mais um texto, está em Lucas, capítulo 23, porque eu acabei de dizer, né, Jesus, ele é o único que pode salvar as almas do inferno. Esse texto é tão simples, a oração desse pecador é tão simples, mas a resposta de Deus, a afirmação, né, de Jesus Cristo, que é Deus, às vezes eu falo Deus, Jesus é o mesmo, né? Jesus é Deus, mas a afirmação de Jesus aqui, ela é tão simples, tão fácil de ser entendida, né? E o último detalhe que eu falei aqui, que Jesus, ele é o único que pode salvar as almas. E veja aqui o versículo, né, Lucas 23, do versículo 34, 33 em diante, diz: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. Veja, até esse ele tinha consciência que Jesus era Salvador, aos outros salvou. Versículo 36 da palavra de Deus diz: E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, que é o que pode, o único que pode salvar as almas, disse essas palavras, versículo 43. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus salvou a alma desse malfeitor. Se ele não tivesse poder para isso, jamais ele poderia dizer a este ladrão: Hoje estará comigo no paraíso. Mas Jesus, sendo poderoso para a salvação dos pecadores que se arrependem, ele olhou para aquele malfeitor e disse: Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu te salvei e você vai para o céu. Então Jesus, ele pode salvar. Este é um detalhe. E depois de salvo, e depois de ter a certeza da vida eterna, Jesus pode nos salvar de muitas ciladas. Jesus pode nos salvar de muitos acidentes. Jesus pode nos salvar de muitas coisas que está todos os dias acompanhando-nos ao nosso redor. Jesus, além de todas as coisas, ele é o Salvador. Então veja que interessante, né? Eu nem vou lembrar todos os detalhes que eu falei sobre Jesus nessa noite. Mas você ouviu aí cada detalhe, que Jesus, ele é o único que traz segurança. Jesus, ele é o guia certo. Jesus é o que tem poder para ouvir as orações. Jesus, ele é o nosso amigo. Jesus é aquele que tem compaixão dos seus filhos. Jesus, ele é o grande professor. Jesus,
Ele é o Salvador. 7 pontos sobre Jesus num só texto. Que um ou vários desses pontos sirvam para a sua vida. E agora nós iremos orar. E mais uma vez, 2 orações. Uma destinada a você que já tem certeza da vida eterna, mas que precisava ouvir um ou mais desses atributos e qualidades de Jesus e aplicar esses atributos na sua vida. Mas também a oração vai ser feita dirigida a você que não tem certeza da sua salvação, que não tem certeza de que vai para o céu após a sua morte. Hoje Jesus pode te salvar. Esse atributo é o essencial na sua vida hoje. E depois você será participante dos demais atributos do Senhor Deus. Então nós iremos orar agora. E você que está daí, eu gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse suas cabeças. E este é um momento de reflexão, é um momento de oração. E que Deus possa fazer a sua vontade nas nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Esta oração eu quero dirigir a todos os salvos. O Senhor mostrou, o Pai, claramente na sua palavra, muitos detalhes do que o Senhor é. E esses detalhes, com certeza, Pai, atingiu algumas áreas das nossas vidas. Da minha e com certeza da vida dos irmãos. Então eu peço, Senhor, que neste momento o Senhor esteja trabalhando na vida dos irmãos, para que em alguma dessas áreas algo possa ser feito na vida deles. Enquanto eu não terminei a oração, você está comigo nessa noite, você ouviu a mensagem, você sabe que você precisa confiar mais em Deus em algum desses detalhes que foi explicado nessa noite. Fale você mesmo com Deus. Converse você mesmo com Deus. E deixe Ele trabalhar na sua vida. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um está pedindo. O Senhor sabe em que área cada um de nós precisamos melhorar. Então nos ajude a concentrarmos nessas áreas que precisamos melhorar e que possamos terminar esse culto mais forte e melhor do que quando aqui chegamos. Mas ainda assim, enquanto eu não terminei a oração, agora é a você que não tem certeza da sua salvação, que sabe que se morresse hoje, a sua alma não estaria indo para o céu, que não conhece Jesus ainda como Salvador. Agora vai ser dada a chance para você. E se você quiser entregar a vida para Jesus, eu gostaria que daí onde você estiver, você ore comigo. Eu vou estar orando, vou estar conduzindo essa oração e você pode estar repetindo essa oração, mas esquecendo que eu estou aqui. Repetindo essa oração, pensando em Jesus, falando com Jesus, que é o que vai te dar a salvação nessa noite. Então, aqueles que querem receber Jesus, repita essa oração comigo, com fé, e entregue a sua vida nessa noite para Jesus. Senhor Deus, eu agradeço pela mensagem de hoje. Eu agradeço por saber, por ver nas Escrituras que o Senhor é quem pode salvar. Eu não tenho certeza, ó Deus, ainda da vida eterna. Eu sei que se morresse hoje, ou daqui para frente, sem me encontrar com o Senhor, eu estarei indo para o inferno. Mas eu gostaria de pedir que o Senhor perdoe o meu pecado, salva minha alma, livra-me da condenação em que meus pais Adão e Eva me colocaram, e escreva o meu nome no livro da vida. Por favor, Senhor, perdoe meu pecado.
ouça a minha oração. É esse o meu pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós chegamos ao final, né, de mais um culto e graças a Deus, né, por tudo que houve aqui, né, tudo que aconteceu nessa noite e que os irmãos tenham um bom, né, começo de semana, né, confiando em Deus, né, esquece as circunstâncias, esquece os detalhes da semana, confie em Deus, fique firme em Deus e com certeza, né, Ele não irá decepcionar ninguém. Lembrando, né, que vai ter uma mensagem lá no nosso canal, Dia a Dia com Cristo, né, que vai ser também para te ajudar, né, a ter algo a mais para você estar firme com Deus, né, durante a semana. Tá? E muito obrigado por estar conosco, por cultuar conosco e que Deus dê a todos vocês uma boa noite para a honra e a glória do Senhor. Fique com Deus e até terça-feira. Na terça-feira estaremos de volta aqui, né, às 8 horas da noite e já fica o convite para vocês nos acompanhar. Deus abençoe e tenha uma boa noite.